gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre mais um aspecto importantíssimo da comunicação assertiva, que é o tom de voz, a entonação. Eu não sei se você gosta ou não da sua voz, aquela que Deus ou teus pais te deram, mas infelizmente eu preciso te informar que ela é imutável. Dá pra você adaptá-la, dá pra você usá-la a seu favor, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas se você for, como eu, uma pessoa que você não gosta da sua voz, eu só lamento. Te abraço e lamento, porque não tem o que fazer. Eu odeio escutar vídeos, gravações, reportagens, apresentações, eu odeio me escutar. O pior cenário possível é eu sair da Band e estar passando o jornal em algum lugar, o reprise, porque eu realmente tenho muita dificuldade em aceitar o meu tom de voz, mas foi muito importante para o meu processo de entender e melhorar a minha comunicação. Às vezes a forma como a gente diz algo é mais importante do que a gente diz. E eu acredito que esse envelope, o todo da comunicação precisa estar muito alinhado para que o conteúdo, a informação, a mensagem chegue perfeitamente ao outro lado. Seja para negociar, seja para convencer, seja para informar, o que quer que seja que você pretende fazer com aquela comunicação. Engajar, criar uma conexão, enfim. Quando eu era estagiária da Band, há algum tempinho, bastante tempo, eu tive uma chefe que me chamou a atenção para uma coisa muito importante para mim. Eu tava conversando com ela na sala dela sobre alguma coisa, eu não vou lembrar o quê, mas em determinado momento ela virou para mim e falou assim: Joana, por que você afina a voz quando você quer pedir alguma coisa? Inconscientemente, eu aprendi, isso é uma coisa de criança, que se eu afinasse a voz, se eu fosse mais fofinha, se eu parecesse mais amável, eu ia conseguir convencer o outro mais facilmente. Mas no mercado de trabalho, na vida adulta, isso não existe. Isso é uma forma de você se infantilizar e te descredibiliza. Bom, eu não estou dizendo que todos fazem isso, mas se você não sabe usar a sua voz da melhor forma, você deve estar usando qualquer outra ferramenta que você talvez nem saiba que você está usando e pode gerar uma estranheza. Tem um livro muito bom que é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, que mostra que o tom de voz pode gerar desconfiança, mas também pode abrir portas. Então, é determinante sim numa conversa. Se você sabe usar o tom de voz correto, você demonstra confiança, você demonstra autoridade, você demonstra que você sabe do assunto. Se você não souber, você pode demonstrar que talvez você não seja uma pessoa tão confiável assim. E era isso que eu tava fazendo sem saber. Foi muito bom esse toque da minha chefe, porque eu acho que foi o primeiro passo em direção à minha comunicação assertiva, em direção ao meu ideal de comunicação. De lá pra cá, eu tive que ajustar muita coisa, tive que aprender muita coisa, reconhecer muitos erros e investir nesse desenvolvimento. Por exemplo, para vocês verem como não é algo linear, depois de chegar em São Paulo, estamos falando alguns anos após esse episódio, a Paula Matotti, minha grande amiga, um dia me chamou e perguntou: Joana, por que você muda a voz quando você tá na reportagem e quando você tá na vida real? E a partir daí, a Paloma sempre me propunha um desafio que era eu falar para ela a notícia, a reportagem, como se a gente estivesse conversando num bar. Eu ficava frustradíssima porque eu via a minha dificuldade. Quando eu comecei na reportagem, eu coloquei na minha cabeça que para eu parecer sério, para eu ter credibilidade, eu precisava falar de uma forma muito grave. Eu tentei imitar, com certeza, outros repórteres que eu vi na televisão. Só que isso não tem a ver comigo. A minha voz, ela é muito modulada, às vezes ela é um pouco mais fina, ela tem altos e baixos, alguns agudos e alguns graves. E eu preciso respeitar isso. Então a primeira coisa que eu falo pra você agora, pra gente largar bem nessa nossa conversa sobre tom de voz, esquece tudo o que você fez até agora. Esquece a forma como você se comunica em determinadas situações, se você infantiliza a sua voz ou se você tenta torná-la mais grave para ter mais credibilidade, ou seja, fazer o caminho inverso. Vamos aprender do zero. A minha primeira dica é: se escute, se grave, se veja. Escute a sua voz como ela é. A nossa voz é muito diferente daquela que a gente escuta agora. O que eu tô falando, a forma como eu tô falando, tá entrando e ecoando na minha cabeça de uma forma muito diferente da que vocês estão escutando. E muita gente se desilude com isso, né? Não gosta de ouvir o seu próprio áudio, outras pessoas até gostam demais, então ficam clicando no áudio do WhatsApp sem parar quando mandam um áudio. Façam isso, se escutem, entendam a vossa própria voz e escutem-na em diferentes situações. Como é que eu falo com a minha namorada? Não é pra ficar ouvindo ou mostrar pros amigos como você fala quando você faz aquela vozinha de neném, não. Como é que eu falo com a minha namorada, com o meu namorado, quando eu quero pedir alguma coisa?
empresa? Como é que eu falo com o meu chefe? Como é que eu falo quando eu estou com medo? Tentem perceber a diferença que tem a vossa voz num leque variado de situações. Isso que eu tô falando não é um exercício pra gente fazer agora e acabar agora e ter uma resposta, uma mudança completa, absoluta e definitiva. É algo muito gradual. Eu acho que eu demorei cerca de 10 anos para me sentir confiante com a minha comunicação. Comunicação assertiva é algo que tem que ser muito lapidado. Então, vamos com calma e vamos fazendo esses exercícios com o passar dos dias, das semanas, dos meses, pra gente conseguir moldar a forma como nós nos comunicamos. Feito isso, você vai chegar a um veredito final em relação à sua voz. Nossa, minha voz ela é bem fininha, mais aguda. Minha voz ela é mais grave, né? Mais pesada. Ou eu falo muito rápido, eu falo devagar. Eu falo sempre no mesmo tom. Parece que eu tô quase dormindo quando eu falo. Eu sou muito empolgada. Tem muitas variações. Vamos partir aqui da voz grave e da voz fina. Quem tem uma voz muito fina e não sabe trabalhá-la, pode ser percebido como uma pessoa insegura, principalmente em ambientes mais formais. Uma voz fina, ela remete a uma criança. Eu já ouvi muitos chefes falarem para pessoas que queriam se tornar repórteres, jornalistas que queriam se tornar repórteres, que não poderiam, que não teriam chance, porque tem a voz muito fina e parece de uma criança. Isso é bem pesado, né? Se você tem uma voz muito fina e gostaria que ela fosse percebida melhor, você precisa aprender a projetar a sua voz com mais confiança. A sua voz precisa preencher o ambiente, sem parecer forçado. Se você falar de forma mais pausada e respirando melhor, você vai trazer mais clareza e mais confiança à sua fala. Por isso, você precisa evitar falar muito rápido. Uma pessoa que tem uma voz muito fina, se ela associar a voz fina a uma fala rápida, isso com certeza vai passar a impressão de nervosismo, além de ser difícil de entender. O tom como você termina a frase também pode ser determinante para que você consiga ou não passar a informação certa. Quem tem uma voz fina tende a terminar a frase com a entonação subindo. É o que a gente chama no jornalismo de pra cima. Como se ficasse uma dúvida no ar. Vocês conseguem entender a diferença do que quando você fala para baixo? Quando você termina a frase para baixo, você realmente dá a impressão de que a informação acabou. Terminar as frases com um tom neutro ou descendente transmite mais confiança. Se a sua voz é grave e você fala mais alto, você pode parecer agressivo. Então, ajustar o volume da sua comunicação nesse caso é importantíssimo. Você tem que usar o seu tom de voz em seu favor, mas sem parecer intimidador. Conseguindo ajustar o volume, você vai parecer mais calmo, mais agradável, mais doce. A gente consegue entender, então, que seja qual for a frequência da sua voz, ela vai transmitir as emoções, as intenções do que você quer comunicar e também do seu estado mental, seu estado de espírito. Uma comunicação assertiva não é só sobre a clareza daquilo que você está transmitindo, mas também sobre a transmissão de confiança e credibilidade com a fala, sem parecer muito passivo ou então nervoso, histérico, agressivo. Você não pode ir nem para um lado nem para o outro. Precisa estar no meio, com autoridade e com segurança. E você precisa fazê-lo com o microfone na altura certa para que você não olhe para baixo e isso prejudique automaticamente a sua voz. Falando aqui com vocês, talvez seja um pouco imperceptível eu falar assim ou eu falar assim, mas quando a gente tira só a voz, a narração e joga em cima de uma reportagem, a diferença é muito grande e crucial, porque pode fazer com que uma pessoa perca atenção no que você está falando. Vamos mais uma vez, só para ver se dá para entender? Se eu falar aqui, a voz sai e é projetada corretamente. Se eu estiver lendo um papel aqui, a minha voz não vai ser projetada corretamente porque eu estou aqui com a minha faringe dobradinha à medida em que eu olho para baixo. Se eu olhar para cima, também fica comprometida. Olha, eu lendo aqui meu texto com a minha mão. Estou lendo o meu texto e fica comprometida a voz. Então, a nossa postura, a gente precisa estar aqui com a caixa torácica aberta e a gente precisa ter uma boa projeção para tudo que eu expliquei para vocês neste vídeo faça sentido e dê para ser colocado em prática. Até porque, vamos combinar, a postura correta é o que, antes de tudo, transmite segurança, confiança e credibilidade. E é isso que a gente quer, né?
Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dica de como eu posso melhorar o meu conteúdo aqui, mandem um e-mail, uma mensagem, um comentário. Sempre será bem-vinda uma crítica construtiva. Se for destrutiva, não tem problema, que eu ignoro. Já estamos acostumados a isso. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante pra mim. E vamos melhorar nossa comunicação. Comunicação assertiva é o nosso objetivo. Beijo, tchau!